Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Graça e paz a todos, tudo bem? Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Graça e paz a todos, boa noite. Você que já está começando a entrar aí, pelo Instagram, pelo Facebook, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Essa live especial de sexta-feira. Boa noite. Tudo bem com você? Boa noite, boa noite. Como estão as coisas por aí? Tudo certo? Estão nos ouvindo bem? Estão nos ouvindo bem? Nos enxergando bem? Como vocês estão? Como está sendo a semana? Já estamos praticamente no final de semana, né? Amanhã começa já o final de semana. Eu tenho certeza que até aqui o Senhor nos ajudou, né? Como diz a sua palavra, até aqui o Senhor nos ajudou. E eu tenho certeza que Ele tem nos ajudado, tem ajudado você também nessa caminhada, essa caminhada abençoada. E hoje nós estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor, algo bom, algo abençoado. Então quero compartilhar com você e que você seja grandemente abençoado nessa noite. Você seja alcançado pela palavra que a gente vai falar aqui, pelo assunto que a gente vai tratar, né? É um assunto interessante. E a pergunta é o que faz a gente, o que consome ou o que faz a gente perder a energia, né? O que destrói a nossa energia? O que destrói? O que faz a gente perder a energia no dia a dia, na semana, né? O que mexe com a gente? O que destrói, né? A gente tem visto muitos assuntos em relação a isso, que as pessoas estão sofrendo disso, estão sem energia, estão sem força, né? Na quarentena, muita gente reclamando disso e a gente fez até uma pesquisa sobre esse tema, amém? E a gente gostaria de compartilhar uma palavra com vocês hoje e sobre algumas atitudes, né? Que acabam que sugam a nossa energia. Nós vamos trabalhar 7 tópicos, né? E o primeiro deles, que a gente vai falar hoje, vai ser sobre uma das coisas que mais sugam a energia das pessoas, sobre reclamação. Amém? Se você puder abrir sua Bíblia aí em Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Se você tiver com a sua Bíblia aí perto, amém? Um tempinho para você localizar aí o versículo que a gente vai trabalhar. A gente vai falar sobre reclamação. Porque o que mais está acontecendo aí nas casas, nos lares aí, as pessoas ficando muito juntas, né? E tá tendo Aumentou o nível de reclamação. Tá dando muito choque, né? Aumentou bastante. O nível de reclamação, né? Entre os membros da família aí, né? As pessoas estão meio... na realidade não tá reclamando com o vizinho, né? O vizinho. Mas o que tá acontecendo é que... Tá dando muita briga, muita confusão, né? E muito estresse, né? E o estresse gera isso, gera briga, gera discussão. E gera reclamação, né? Porque muita gente tá reclamando e o primeiro tópico que a gente vai tratar essa noite vai ser sobre a reclamação, amém? Se você é uma pessoa que reclama aí muito, se você é o tipo daquela pessoa que tem uma vida abençoada, boa até, e reclama o tempo todo, e reclama ou do se marido. Você não reclamava, e a partir, né, daí dessa quarentena aí você começou a reclamar sem sentir, você começou a ficar tão estressado em casa que começou a reclamar disso, reclamar daquilo, né?
Então a gente vai tratar um pouquinho desse assunto aí hoje com vocês, amém? Filipenses 2,14. Se Vamos vocês colocar aqui, né? Vamos colocar aqui, que é melhor. Puderem localizar aí. Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Vamos colocar aqui. Nós vamos ler aqui. Amém? Vamos colocar aqui, fixar, para a gente não esquecer esse versículo. Mas eu não vou colocar o tema, não. Vou colocar só o versículo para a gente guardar aí, né? Nós teremos mais alguns aí, mas esse é... esse é o chave, né? É o chave da história aí. Digamos que sim. Diz assim, Filipenses 2,14 diz: Fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Fazei tudo sem murmurações e sem contendas. Algumas versões dizem sem reclamação, né? E nem contendas. Contenda significa brigas, discussões. Amém? Contenda significa tatame, aquela luta de, sabe? A luta no tatame, assim. Uma luta livre, onde vale puxar a orelha, vale puxar cabelo, né? É um vale tudo aí, o contendas, né? E é interessante como o apóstolo Paulo, ele trata isso de uma maneira interessante, né? Porque a reclamação, ela leva embora a nossa força. A gente começa a reclamar tanto. Para você ter uma ideia, a pessoa que reclama muito, ela não enxerga oportunidades, por exemplo. Porque a pessoa só vê problema, só vê reclamação. Então ela não consegue enxergar a oportunidade. A reclamação cega. A pessoa que reclama cega os olhos, né? É como se alguém colocasse uma venda aqui, uma venda no olho de uma pessoa e que ela não conseguisse enxergar mais nada, né? Se você é uma esposa que reclama muito, se você é um marido que reclama muito, se você é um filho, uma filha que reclama muito, ou uma pessoa que reclama muito, hoje é o dia de você rever isso. Hoje é o dia de você entender que a reclamação, ela leva embora a nossa energia, né? Então a gente gasta força. Muito tempo, né? Por que isso aqui tá aqui? Por que isso tá ali? Por que tem que comer esse horário, né? Enfim, claro que tem ordem para todas as coisas, né? Mas existem coisas que a gente reclama sem precisar, né? Ou às vezes a gente reclama demais, vamos dizer assim. A gente aumentou aquela reclamação. Aquela reclamação virou... A gente deixou aquela reclamação em negrito. Isso é uma pesquisa que as pessoas ficaram muito juntas em casa e começaram a ver reparar coisas que nunca repararam antes. Porque tem que ficar muito junto o tempo todo. E aí começaram a reparar em coisas que nunca nem passou pela cabeça. Aí fica em casa e aí começa esse processo de reclamação. Porque você começa a ver defeitos, né? Enxergar coisas, né? E a pessoa começa a reclamar, a murmurar, né? E a contender. Porque se só ficasse na reclamação, mas a reclamação, ela traz consigo o que leva a uma discussão, né? A uma briga, a uma contenda, né? Como diz a palavra de Deus. Então, isso é uma coisa muito séria. E isso vai acabando com a energia das pessoas, né? E um vai sugando a energia do outro em casa. 2 pontos que eu vi, assim, que e mesmo no trabalho, as pessoas estão mais estressadas por conta de reclamação, né? Exatamente. Nesse tempo da pandemia. Por exemplo, vamos falar do casal agora, né? O que aumentou a reclamação do casal? Foi que o casal com o filho. O filho veio fazer lição em casa. Veio estudar em casa. Então, os pais não sabiam como que era o filho na escola, mas agora estão sabendo, porque ele veio para casa, estudar em casa. Então, ali gera um grau de estresse e ali também gera um grau de reclamação. E a Tati, você vai terminar a lição? Aqui, ó, a Tati colocou, e tudo vira motivo. É isso aí. Tudo vira motivo. Exatamente. Pra briga e pra reclamação. Por exemplo, o filho tá lento na matéria lá, tá copiando, tá lento. Vai.
né? Aí o filho, mas eu tô fazendo, pai. Ou seja, o filho ou a filha tem um ritmo na escola, só que não é o mesmo ritmo que o nosso. Então, isso pode gerar o quê? Uma reclamação. Né? E uma contenda. Outra coisa para os casados, por exemplo. Quando a pessoa não é casada, o nível de reclamação dela é mais baixo. Por quê? Certeza. Porque ela encontra a mocinha lá, eu lembro, encontra a mocinha linda, cheirosa, já fica aquela coisa, né? Mas quando casa... não tem reclamação. Mas quando casa, o que acontece quando casa? Você tem que ver a mulher assim, ó. A mulher tem que ver o homem assim, ó. O homem assim, ó. Então você tem que ver a pessoa assim, ó. Torta, com o cabelo pra cá, a cabeça pra lá e o cabelo dobrado, né? Então, aí o homem fala assim, nossa, mas cadê aquela mulher que eu conheci? Ela tá onde? Ela não veio depois do meio-dia. Você tá entendendo? Então, né? Gera um pouco de estresse e vai juntando os estresses aqui, estresse ali, gera o quê? Uma reclamação de uma outra coisa que não tinha nada a ver com aquilo. Mas gera, né? Então, por exemplo, quem reclama muito... o João colocou aqui, ó. Você vê a mocinha dormindo com a camiseta do PT. Pois é. Partido político, né? Pois é. Ou time de futebol, né? Ou você tá torcendo para um time, né? Adversário, né? Você é de um time tal. Exatamente, entendeu? Então, o que acontece? Isso mostra o quê? Gera um pouco de estresse e gera uma reclamação, uma brincadeira, aí puxa uma coisa, puxa outra, enfim, é uma coisa que pode gerar até uma briga, né? Então, por exemplo, se a pessoa deixa de reclamar, ela para de andar em círculo na vida. Isso mas a gente percebe isso é a palavra de Deus que diz. O povo de Israel, por exemplo. O povo ficou andando em círculo por quê? Por que o povo ficou andando em círculo anos e anos da vida? Porque era um povo que só reclamava. Toda hora o povo estava reclamando, falta água, falta comida, falta isso, falta aquilo. Então, o que Deus começou a ver que o povo era um povo reclamão. Cadê a comida? E se tinha uma comida, eu quero outra comida. Se não tinha, eu quero água. Aí sempre tá reclamando de alguma coisa, né? Sempre tá faltando alguma coisa. E às vezes a gente chega num ambiente e a gente também. Se a gente não tomar cuidado, a gente vira um reclamão. Se você vai num restaurante, ou vai a alguma churrascaria, enfim, ou você pede até uma pizza, como falaram aqui, pede uma pizza. Se você não tomar cuidado, você vai reclamar de quem atendeu o telefone, de quem anotou o pedido, quanto tempo vai demorar para chegar e se a pizza tá boa. Então você pode reclamar nos 4 pontos. Entendeu? E vai reclamar também, às vezes, dos pedaços de pizza quando chega em casa. Você comeu 2, eu comi 3. Eu te vendi a pizza. Até isso vira motivo de reclamação. Até isso pode virar reclamação. Um outro ponto. Quando a gente para de reclamar, a gente mostra o que para Deus? Que a gente está crescendo. Quando a gente deixa de reclamar, ou reclama menos, o que acontece? A gente mostra para Deus que a gente está crescendo em discernimento. A gente começa a crescer. Tem gente que não tem razão para reclamar e reclama. Tem gente que não tem razão de reclamar e reclama. Entende? Então, olha o meu tênis como é que tá. O tênis está novinho. Tem gente que nem tênis tem para colocar no pé. Então não tem razão por reclamar. Por que vai reclamar? Olha essa roupa, tá como? Eu já usei essa roupa, mas como eu vou usar? Não sei o quê. Tem gente que nem tem aquela roupa para usar e você tá, né? Comida. Nossa, que comida é essa hoje? Não tem isso nem aquilo. Nossa, demais, né? E a gente tem aprendido a dar graça em tudo. Nós temos que dar graça em tudo. Por tudo, entendeu? Então a gente, quando começa a dar graça das coisas, quando a gente começa a agradecer, a gente está demonstrando para Deus que a gente cresceu nisso. Cresceu. Muitas pessoas ainda são infantis, não só espiritualmente, mas emocionalmente, psicologicamente, por causa de algumas coisas que não precisam ter ferro e fogo, entende? Então o que a gente tem visto hoje, nessa pandemia? Muita reclamação. E isso tem roubado a energia das pessoas. Tem roubado a força mesmo. E a pessoa fica desanimada, né? Por conta disso.
A reclamação ela tem o poder o quê? De destruir uma pessoa. A reclamação pode destruir um casamento, pode destruir um relacionamento, pode destruir a pessoa em si. A reclamação pode fazer muitos estragos, né? A reclamação é algo muito ruim. Ela tem o poder de destruição e pode também, espiritualmente falando, pode nos afastar de Deus. A reclamação. Exatamente. Porque a reclamação do povo de Israel no deserto durante 40 anos fazia com que não que Deus se afastasse, né? Mas deixava o coração de Deus muito triste em relação a isso, porque ele provia todas as coisas. Uhum. Todos os dias havia uma provisão, todos os dias havia um maná, e todos os dias aquele povo tinha motivo para reclamar. Pensou um negócio desse? Você sendo provido e por um Deus que pode todas as coisas, que fez os céus e a terra, e as pessoas reclamando. Por isso o movimento circular, durante 40 anos eles ficaram rodando em círculo naquele deserto, porque de tanta murmuração. E você sabe que Deus tem um plano lindo pra gente, Deus tem um plano de vida pra gente, porque Jesus fala em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, né? Então ele fala, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então quando ele fala isso, ele tá mostrando que ele tem uma vida abençoada para mim, para você, ele tem algo bom para nós, mas a reclamação faz com que a gente não enxergue isso. A reclamação faz com que a gente... Não enxergue o melhor de Deus. Não enxergue. Por exemplo, se uma pessoa é reclamona no trabalho, ela nunca vai enxergar a qualidade do trabalho. Se ela é reclamona na empresa, ela nunca vai chegar... Quando a pessoa está desempregada, ela fala, nossa, estou desempregado, estou procurando um emprego e tal. Aí ela entra no emprego, ela começa a reclamar do emprego, reclama do chefe, reclama de alguém que senta na frente dela, do lado dele. Reclama de tudo. Quando perde o emprego, reclamou porque perdeu o emprego. Mas por quê? Porque lá atrás reclamou antes. Então perdeu o emprego para... Deus permitiu que o emprego a pessoa perdesse para ela dar valor. Porque quando a gente reclama muito, a gente não dá valor. Não é errado você reclamar por determinadas coisas. Olha, isso aqui veio com problema, com defeito, eu tenho que reclamar, né? Eu tenho que fazer uma reclamação. Isso aqui veio com isso, aquilo veio, eu vou ter que pedir devolução, né? Não é errado fazer isso. O que é errado é a gente viver uma vida reclamando. Isso é o problema, né? A gente tem que esquecer disso daí e voltar à nossa vida. Enxergar as oportunidades no meio de tudo isso. No meio dessa pandemia, tem gente enxergando muita oportunidade. Amém. Né? Tem gente conseguindo se sobressair muito bem. Por quê? Porque está criando estratégias, está tendo ideias. Né? Porque o que acontece? O ser humano começa a pensar quando ele sai da zona de conforto. Né? Então, quando ele sai da zona de conforto, ele começa a pensar. Né? Até então, você está ali no seu emprego, está tudo certo. Mas quando começa a ser ameaçado, você começa a olhar um monte de coisa para você sair, para você buscar, né? Então, a reclamação, ela não deixa a gente sair da zona de conforto. A gente fica com raiva, a gente fica nervoso, né? Então, por exemplo, a reclamação, ela tem o poder de destruir o nosso poder de criatividade. Então, guarda essa frase. A reclamação tem poder para destruir a nossa criatividade. Por quê? Porque se você passar tempo reclamando, você não vai gastar tempo, você não vai empregar o seu tempo, investir o seu tempo em criatividade. De repente Deus vai te dar uma ideia, né? Deus vai te dar uma ideia e você vai estourar. Ideias boas. Uma ideia boa. Eu vi um testemunho de uma pessoa, que era de uma igreja inclusive, e essa pessoa teve uma ideia, fez um aplicativo de um determinado produto e esse aplicativo estourou. Foi uma ideia assim, a pessoa estava assim, de repente ela pensou, acho que vou fazer isso, de repente fez e deu muito certo. E aí essa ideia estourou e a pessoa ficou rica, né? Ficou bem financeiramente. Por quê? Foi um start, foi uma ideia. Mas por quê? Se essa pessoa estivesse reclamando naquele momento, ela não teria essa ideia. Então, a gente quer encorajar vocês aí hoje de reclamar menos, para que vocês
tenham uma vida melhor. Porque quando a gente reclama menos, a nossa vida melhora. Produzir mais. Para produzir mais e essa energia aí ficar, né? Essa força. Porque né? a gente gasta muito tempo com coisas que não são produtivas, né? A gente anotou algumas frases. Tem um outro versículo que a gente gostaria de compartilhar com vocês, que está em 1 Coríntios 10, 10. Se você puder abrir aí a sua Bíblia. 1 Coríntios 10, 10. 1 Coríntios 10, 10. É um versículo muito interessante a respeito desse assunto também. Diz assim: e não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Olha o peso desse versículo, hein? Que a gente não pode... Nos entregar. É uma entrega. Porque às vezes, o que acontece hoje, é que eu vejo. Às vezes você tá falando uma coisa, você começa a reclamar. Nem percebeu que tá reclamando, né? A gente nem percebe, às vezes, que a gente tá reclamando, porque a reclamação, às vezes, se tornou um hábito pra gente. E a gente tem que tirar isso fora da nossa vida. A gente tem que eliminar a reclamação. A gente tem que pensar assim, olha, puxa, onde que eu tô falando? Nossa, eu tô reclamando do quê? Será que isso eu tenho razão de reclamar? Será que isso é bom reclamar? Né? Será que eu tenho... Aí a gente reclama uma vez, reclama duas, reclama três, vai reclamando, né? Será que precisa mesmo? Será? Será que isso é benéfico pra gente? Né? Então, por exemplo, quando a gente reclama, a gente perde força, a gente gasta a nossa energia criativa porque nós estamos reclamando. Então, é legal que a gente comece, a partir de hoje, a nos policiar sobre isso aí. Né? A pensar, por que eu estou reclamando? E você sabe que cada palavra que a gente fala, ela tem um tipo de efeito. Cada palavra que sai da nossa boca, ela gera um efeito. Isso também está na palavra de Deus, se encontra no livro de Provérbios 18, 21. Essa a gente quer ler com vocês também. Esse versículo a gente quer ler com vocês também. É muito interessante, né? Porque cada palavra que sai da nossa boca, ela vai gerar alguma coisa para a nossa vida, para a vida das pessoas que estão ao nosso redor, né? E diz assim, ó, Provérbios 18, 21, diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Ou seja, se você usar a sua língua, as suas palavras, né, para bem dizer durante o dia, ou para levar coisas, né, boas, né, tanto para a sua vida como para a vida das pessoas que te cercam, ela vai trazer vida para o seu dia todo. Aí, a partir do momento que você abre a sua boca para reclamar, para murmurar, para dizer palavras negativas, né, palavras pesadas, gera para sua vida, como diz aqui, gera para sua vida morte, né? Gera para nós, assim, é como se fosse morte, são palavras de peso, né? E diz assim, que os que usam habilmente serão recompensados. Então você vai ser, ou seja, você vai ter uma recompensa sobre aquilo que sai da sua boca. Se é palavra de bem dizer, ou de mal dizer, ou reclamar, vai trazer para sua vida, vai gerar para sua vida aquilo que saiu da sua própria boca. Por isso que a gente sempre fala, né? A palavra tem poder, a gente sempre diz isso, né? Sempre essa frase sai das nossas bocas, das pessoas que a gente convive, sempre a gente está falando sobre isso. A palavra tem poder, Por quê? Porque ela pode gerar, a reclamação pode gerar morte para a nossa vida, mas não morte física, mas uma coisa ruim, né? Que muitas vezes pode até nos destruir, né? Porque a gente ouviu dizer que a reclamação é a linguagem do mal mesmo, né? A linguagem do mal. Então é uma coisa muito pesada isso, né? E a linguagem do bem
é a gratidão. Então, a linguagem do mal é a reclamação e a linguagem do bem é a gratidão. Quando você vê uma pessoa no ambiente reclamando muito, o ambiente fica pesado. Exato. Entende? O ambiente fica pesado. Por isso que ele diz que de morte, palavra que gera morte. Não morte física, mas é uma coisa que é pesada. É uma coisa pesada, né? Você senta num ambiente... Uma coisa ruim. Ruim, pesado. Que você se sente, passa aquilo pra você. Aquilo você recebe. Então a reclamação, ela tem tanta força, ela é tão julgada ou tão comentada como algo tão importante que ela tem departamento de reclamação. Sabe? O famoso saque. Exatamente. É uma coisa que toda empresa tem. Que grandes empresas, né, a maioria delas, tem esse departamento de reclamação. Por quê? Porque eles têm que abrir um departamento desse para que essa reclamação não contamine a empresa inteira. Então eles têm que deixar essa reclamação para um determinado departamento com pessoas muito bem preparadas para que elas não sejam influenciadas pela reclamação. Imagina você que existe um saque no céu. Ai, meu Deus! A pessoa chega diante de Deus e nem se toca e reclama o tempo todo. Porque a Bíblia fala que a boca fala, né? Aquilo que o coração tá cheio. Então tem pessoas que chegam diante de Deus só para reclamar. Não tem uma oração que fala, Senhor, porque tem as coisas ruins que acontecem, as adversidades que vêm na nossa vida, mas o fato de chegar diante de Deus e só reclamar, olha, Deus, eu queria isso e o Senhor não me deu. Olha, eu tô precisando disso hoje. Olha, me fizeram isso hoje. Olha, olharam dessa forma pra mim hoje, me magoaram hoje. Olha, hoje, sabe, um saque, né? Um saque do céu para que a gente possa, não que a gente não tenha que nos esvaziar, né, na oração, mas o fato de você só chegar diante de Deus para reclamar é uma coisa muito séria, que pode trazer destruição. Nada, né? Você não ter condições de chegar e falar, Senhor, aconteceu isso e isso comigo, mas eu te agradeço. Em primeiro lugar, eu te agradeço, porque o Senhor me sustentou, o Senhor me manteve de pé, o Senhor me deu saúde, o Senhor me dá o ar que eu respiro, mas não. A pessoa, não, Senhor, o meu filho precisa disso. No meu trabalho eu preciso disso. Lá no meu trabalho, lá na minha casa, lá... Eu tô ganhando mal, né? Eu tô ganhando mal. O que estão fazendo comigo não é justo, e não sei o quê, e, sabe, eu não aceito isso. Só reclamação. E usa até o nome de não, porque Deus não pode deixar isso acontecer comigo. Eu já vi várias cenas dessa aí. Não, se Deus fizer isso, porque não sei... Não, Deus não pode deixar. Mas, gente, Deus é soberano. Ele está num trono no céu. Ele comanda todas as coisas, né? Nós precisamos entender que toda situação Deus usa para que nós venhamos aprender alguma coisa nela. Deus vem moldar a gente, sabia? Moldar, né? Assim, então, ao invés de reclamar, muitas vezes nós temos que começar a pegar o hábito de analisar toda e qualquer situação. Senhor, o que eu tenho que aprender nessa situação? Se está acontecendo isso, é injusto muitas vezes? É injusto, mas alguma coisa eu vou aprender neste lugar, alguma coisa eu vou aprender com essa situação, alguma coisa eu vou aprender com essa afronta. Deus ensina a gente, né? Nos ensina. Deus ensina a gente. Deus ensina. A única maneira de Deus forjar o nosso caráter, de Deus trabalhar na nossa vida, de Deus melhorar o nosso jeito como pessoa, como ser humano, como indivíduo, é trabalhando no nosso profundo. E o nosso profundo é isso aí. Então tem dia, por exemplo, que você está reclamão, tem dia que você está bonzinho, tem dia que você está boazinha, tem dia que você faz uns elogios, tem dia que você não faz, tem dia que você não quer falar com ninguém, né? Tem dia que se alguém perguntar alguma coisa para você, você explode, né? Então são coisas que Deus vai trabalhando na nossa vida. E vai nos mudando. E vai mudando esse estilo de reclamão para um estilo de gratidão, né? Porque se a gente reclama... o que a gente tem visto hoje?
Você às vezes olha uma comida no prato e fala, nossa, mas essa é comida? Né? Você pode estar reclamando, nossa, eu comi essa comida, mas tem gente que está no lixo comendo comida. E eu tenho que ir bem profundo mesmo, para a gente entender que às vezes a gente reclama e que às vezes a gente se torna até ingratos. Por quê? Porque a reclamação é algo que atrapalha a gente. Atrapalha a gente. Senhor, muito obrigado por isso, te agradecemos. A Bíblia diz que o Senhor Jesus dava graça em tudo que vinha. Tudo que vinha. E ele era o Filho de Deus. Ele tinha o Espírito Santo ali, ele fazia milagres, mas ele dava graça em tudo que vinha para ele. Né? E eu acho assim, a nossa energia, a nossa força não pode ir embora com a reclamação. Porque Deus nos deu força, nos deu saúde, né? Tem protegido a gente. Por quê? Para a gente agradecer, engrandecê-lo, para a gente falar, Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa comida, por esse café da manhã, por esse almoço, por esse jantar. Nós temos que agradecer até Deus, Senhor, muito obrigado por o Senhor ter me aguentado, né? Que eu fui um reclamão. As pessoas que estavam ao meu redor eu não conseguia enxergar, mas eu tenho reclamado, e as pessoas que estão ao meu redor têm que me aguentar. Me aguentar reclamando. Muitos casamentos a gente tem visto também nessa pandemia. A gente fica sabendo, muitos casamentos se quebrando. É verdade. Por conta dessa situação, dessa nova adaptação, que a gente sempre fala da nova adaptação. A gente sempre vai falar sobre a nova adaptação, né? De vida. E que um reclama mais do outro, porque tá mais tempo junto, e muitos casamentos quebrando por conta disso. As pessoas não estão se aguentando. Então por que não fazer diferente, né? Fazer a diferença, né? Ao invés de reclamar, se ajustar, né? Ao invés de reclamar, quem é casado, vamos beijar, entendeu? Ao invés de reclamar, vamos abraçar, né? Em casa, não na rua. Na rua não. Na rua não pode abraçar ninguém, não pode, né? Na rua é só assim de longe, né? Mas só assim, ó. Né? Às vezes um cliente vai fazer assim e fala, opa, tudo bem, né? Então agora é assim, tá? Por enquanto tá assim, né? Agora, a gente tem que mudar a nossa linguagem. Eu acredito que Deus tem falado no nosso coração sobre isso aí. Porque eu tenho certeza que se você reclamar menos, a sua vida vai melhorar. Por quê? Porque você vai começar a enxergar outras coisas. Nós não seremos nivelados a um povo lá atrás, né? Aquele povo que só reclamava, né? Nossa, o povo reclamava de tudo, né? Meu Deus do céu. E eu fico, às vezes, lendo a Bíblia e fico pensando, nossa, será que eu estou reclamando igual esse povo aqui? Né? A gente para pensar, será que a gente está fazendo tudo? Meu Deus, não podemos fazer isso. E não herdar a terra prometida. E o que é a terra prometida ali? O que era a terra prometida? Era um lugar abençoado por Deus. Era onde Deus queria que o povo tivesse uma vida tranquila e abençoada nele. Mas para chegar até lá, né? Passar por tudo aquilo, né? Passar por tudo aquilo, porque o caminho não é o caminho, a trajetória não é o fim, né? O fim, porque você passar por tudo aquilo, então a gente tem que escolher que tipo de vida a gente tem que ter. Nós vamos passar a maior parte da nossa vida reclamando, porque lá no fim tem uma recompensa. Mas o que a gente vai fazer do meio desse caminho, do meio dessa trajetória? A gente vai passar como os reclamões, ou a gente vai passar durante essa trajetória agradecendo e louvando a Deus por tudo aquilo que nós perdemos, por tudo aquilo que nós ganhamos, por tudo aquilo que nós aprendemos, por tudo aquilo que... E até por aquilo que muitas vezes algo de errado que fizeram pra gente. Muitas vezes a gente precisa agradecer. Eu sei que soa um pouco falando, jamais eu vou agradecer por uma coisa ruim que me fizeram. Mas essa coisa ruim que te fizeram, você vai aprender um bem muito maior lá na frente. A gente vê o caso, o exemplo de José, né? Deus usou uma coisa ruim, né? Que aparentemente era ruim, porque ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, né? E ele poderia passar, durante aquele tempo todo que ele passou encarcerado, ele poderia ter passado reclamando. Falar, Deus, eu te amei, eu te servi,
Eu não fiz nada contra ninguém, eu não fiz nada. Porque hoje em dia o que você vê as pessoas falando, eu sou isso, eu sou aquilo, eu só sofro injustiça, eu sempre procuro fazer o bem para as pessoas. José poderia ter sido esse tipo de pessoa. Mas não, ele usou aquela trajetória daquele tempo que ele passou, né? Digamos assim, naquela aflição, porque foi uma aflição. Ficar preso, né? Ficar injustamente. Foi uma aflição para a vida dele, mas ele poderia ter usado aquele tempo para ficar reclamando diante de Deus todos os dias. Senhor, o Senhor me esqueceu aqui preso, né? O Senhor me deixou aqui. É injusto isso, Deus. Ele poderia passar sim o tempo todo, mas ele não fazia. Ele louvava e engrandecia o nome do Senhor todos os dias e agradecia pela vida que ele tinha, né? E aí, no tempo certo, o Senhor o exaltou. Então, passar por um teste, né? Ele poderia ter sido uma pessoa murmuradora, ele poderia ser uma pessoa reclamadora, tudo, né? Porque aí o que acontece? Nesse tempo, ele poderia, como a gente está falando, são as atitudes que destroem a nossa energia. Essa trajetória pode a gente passar como pessoas fracas. Aquilo vai sugando a nossa trajetória. E a gente pode usar isso em nosso benefício, como aconteceu com José. Lá na frente ele foi exaltado. E ele não perdeu nada com isso. Digamos assim, na sua vida espiritual, na sua vida física. Porque a murmuração, como ele a gente foi vê, recompensado. Foi recompensado, porque poderia trazer algo doentio para a vida dele. A reclamação. Ele podia ser uma pessoa amargurada pro resto da vida, porque ele passou aquilo, né? Uma outra situação que faz me lembrar também foi o caso de Neemias, por exemplo. Neemias foi reconstruir a cidade, reconstruir os muros, né? De Jerusalém. De Jerusalém. E quando ele começou a reconstrução, ele teve muita oposição. E Tobias, Sanbalat e Gesem foram as 3 pessoas que mais se levantaram, que mais lutaram para que esse sucesso não acontecesse. E esses 3 eram reclamões. Exatamente. Ficavam o tempo todo falando. E sabe o que eles faziam também? Eles queriam contaminar as pessoas que estavam trabalhando. Então, eles iam na obra e diziam assim, para os trabalhadores lá, e para Neemias também, olha, pode ter certeza que vocês vão trabalhar só, mas esse muro não vai ser construído. E a Bíblia diz que cada vez que... Olha só que interessante, olha a oportunidade que Neemias enxergou no meio de uma reclamação, e que eu quero que você entenda hoje, aqui. Quando o Sanbalat, o Gesem e o Tobias começavam a dizer para os trabalhadores, olha, faz o seguinte, você reclama, você não acredita nisso, porque esse muro aí não vai ser construído. Não vai ser construído. O que aconteceu? O Neemias usou aquilo de uma forma diferente. Neemias falou assim, olha, vamos reconstruir esse muro, por quê? Porque estão dizendo que a gente não vai conseguir. Então ele usou a reclamação para o próprio benefício, como uma forma de incentivo, como forma... Fortaleceu ainda mais. Fortalecimento e como uma motivação, entende? Aí o pessoal começou a trabalhar muito e por causa disso... Eles tiveram mais energia ainda para trabalhar para a reconstrução. Fizeram o contrário que hoje muitas pessoas fazem. Hoje as pessoas... se desanimam. Começam a reclamar e começam a ficar... E a reclamação traz desânimo. E aí o que aconteceu? O muro foi construído, né? Na data exata... Em 52 dias exatamente, na data exata, no período tal, certo. E o que aconteceu com Sanbalat, Gesem e Tobias? Eles não puderam desfrutar disso e eles foram envergonhados. Então, a reclamação... Os reclamões foram envergonhados. A reclamação tem que ser envergonhada diante da gente. Isso aí. Né? Então, a gente tem que pegar essa reclamação e injetar para que a gente transformar a reclamação em motivação. Entende? E isso não é muito fácil. Não é muito fácil, mas não é impossível. Mas não é impossível porque Deus nos ajuda, né? Porque o Espírito Santo nos fortalece, porque o Senhor Jesus nos fortalece. Então isso daí é que faz a diferença, né? Então, como fez toda a diferença na vida de José também. E José, ele foi exaltado, né? José passou fome, José ficou preso, né? E os reclamões ficaram pelo caminho.
foram ficando pelo caminho. Exatamente. Então, José poderia ser aquele homem amargurado, aquela pessoa triste, aquela pessoa cabisbaixo, aquela pessoa que não ia nunca se levantar. Por quê? Porque ele foi traído, porque ele foi magoado pelos irmãos, ele foi vendido, ele foi rejeitado. Gente, ele recebeu um monte de situação, ele né, entrou para a vida dele, mas ele deixou aquilo de fora, ele decidiu confiar em Deus. Né? E a honra que Deus deu para a vida desses homens é coisa tremenda. É o que Deus tem para a vida de cada um. Amém. Né? Então a gente que vai decidir essa trajetória, né, da nossa vida. Ou a gente se torna pessoas reclamonas, né, nessa trajetória, porque lá na frente o benefício é para nós mesmos, né? Então a gente que vai escolher, né, trazer para as nossas vidas e deixar com que a coisa ruim sugue a nossa força, a nossa energia, ou a gente vai ter palavras de motivação ao invés de derrubar mesmo esse altar da reclamação, né, e levantar um altar de motivação para que o Senhor venha nos recompensar da melhor maneira possível lá na frente. E a gente vai contar, né, a gente vai poder contar os benefícios. Eu estava ligando para alguns clientes, né, da empresa, e eu liguei para um cliente e a pessoa estava muito para baixo, muito desanimada. E aí eu disse, mas por que você está tão desanimada? Porque agora a gente está passando uma fase difícil, né? Ninguém vai viajar, a coisa está complicada, não sei o que, um monte de coisa, que a gente sabe o que está acontecendo no cenário. E eu disse assim, mas eu estou enxergando de uma outra forma, né? Eu estou enxergando que na hora que começar a coisa a abrir para todo mundo viajar, as pessoas vão começar a viajar muito, porque elas estão presas há muito tempo. Né? Tem gente que era para viajar agora em junho, julho não foi. Tem gente que não vai viajar mais esse ano, vai viajar só no outro, ou daqui a 2 anos. Enfim, a pessoa vai ficar presa um tempo, assim, para uma viagem de sonhos que queria. E na hora que começar a normalizar, todo mundo vai querer correr para viajar, né? Então a pessoa falou, nossa, mas você está pensando assim? Eu falei, eu estou pensando assim. Eu estou pensando que parece né? Até brinquei no telefone, desculpa a expressão, mas parece os boi tudo preso ali. A hora que soltar a boiada, você vai ver, não vai ter lugar, vai estar tudo lotado. Aí eu falei, nossa, mas você está pensando assim? Nossa, eu não vi ninguém pensando assim ainda. Eu falei, então, mas a gente não pode pensar o contrário disso, porque as coisas vão mudar, elas vão alterar, isso não vai ficar para sempre, né? Existem os ciclos, os tempos, né? Ela falou, nossa, foi muito bom conversar com você, porque eu estava pensando uma coisa e eu estou vendo outra agora. Você entende? Então, você imagina se eu te ligasse para a pessoa e falasse, sabe o que é? Tá tudo muito ruim, você vai fechar quando a sua empresa? Olha, você vai desistir quando de tudo? Imagina se eu ligasse assim, eu tinha matado aquela pessoa, né? Mas eu liguei e falei, não, as coisas têm um tempo para acontecer, né? Só que tá tudo diante da mão de Deus. É Ele que conhece, Ele que sabe, Ele que tem o poder, né? Então, há tempo para todo propósito. Aquilo levantou essa pessoa. Falou, nossa, foi muito bom conversar com você. Eu estava muito mal, eu estava cabisbaixo. Eu achei que agora eu vou me levantar, vou começar a ver minhas coisas, vou ligar para os clientes. E aí deu uma injeção. Por quê? Porque na reclamação a gente está vendo a oportunidade. Então a gente tem que ver a oportunidade na reclamação. Né? Essa reclamação que eu digo é uma reclamação sem justificativa, não é uma reclamação que você está buscando melhorias. É uma reclamação que a pessoa está reclamando sem ter motivo para isso. Né? Como eu falei, não é uma reclamação que você fala, recebi um produto com defeito, vou reclamar, eu recebi tal coisa com problema, vou reclamar. Não é essa reclamação que a gente está falando, está falando de uma reclamação que não tem motivos. Uma reclamação onde a gente não tem motivo. Descabida. Né, descabida. Uma reclamação que a gente não tem o porquê reclamar. Né? Deus está nos dando saúde. Deus está abençoando. A gente está tendo o que comer na nossa mesa. Deus tem preparado tudo. A Bíblia diz em Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Então, nós temos que confiar nisso aí. Né? Amém. Porque se a gente não confiar nisso, né, a gente vai confiar no quê? Amém, queridos? Então, que nessa trajetória aí da nossa vida e nesse tempo ainda que nos resta de quarentena aí, né? Cinquentena, sessentena, né? Sei lá de quantas tenas aí. Enquanto Deus é que sabe de todas as coisas, que a gente possa usar esse tempo aí, essa trajetória aí que está sendo, né? Vindo através dessas coisas ruins aí, que possa
mudar a nossa maneira de pensar, que possamos nos alegrar, né? Deixar de reclamar menos, né? Deixar de reclamar ou reclamar menos das coisas e agradecer mais. Agradecer mais, nos motivar mais, né? Se uma pessoa está na sua casa e a pessoa começa a reclamar, você vai lá e dá uma palavra, né, de ânimo, né? Porque vai ter os dias que a gente vai ficar um pouquinho mais chato. Tem dia que a gente tá reclamando. Tem dia que Tem dia que a gente vai reclamar mesmo, a gente vai sair do quarto reclamando. Vai ter dia que a gente vai acordar de mau humor. Exatamente. Mas que até o final do dia a gente possa mudar isso, né? Só que não pode ser todo dia, né? Porque tem gente que reclama um dia, reclama o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia. Você conversa com a pessoa, tá reclamando. Ou ela reclama, eu tô ganhando um salário, meu salário tá muito ruim, não dá pra fazer nada. Não dá? Então dá pra você dar o salário pra mim? Não posso te dar. Mas se não tá dando pra nada, dá pra mim então. Eu não posso, o meu trabalho, minha empresa, não sei o que. Gente, então nós não podemos continuar nisso aí. A gente tem que mudar essa linguagem. A nossa linguagem tem que ser uma linguagem do céu. A linguagem do céu é o quê? Gratidão. Mas vocês nem sabem como é que está a minha vida. A sua vida pode estar complicada, pode estar de várias maneiras, mas nós temos que dar graça, porque a Bíblia diz que tudo dá graças. E o apóstolo Paulo diz assim, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Né? É Romanos 8:28 que fala sobre isso. O apóstolo Paulo fala isso por quê? Por que ele está falando? Porque certamente a igreja em Roma deve estar reclamando também. Certamente o povo de Roma estava reclamando. Entende? Então eu acho que a reclamação faz parte do ser humano. O ser humano, não porque Deus criou, porque Deus não criou o ser humano para reclamar. Reclamar não. Deus não criou. Mas isso entrou na vida do ser humano e isso virou um hábito, que é o pior de tudo. Entende? Então, vamos agradecer a Deus por tudo. E vamos ficar nesse versículo aí que é o nosso texto-chave, que está em Filipenses 2,14, que diz: fazei tudo, mas é tudo, hein? Tudo. Sem murmurações e nem contendas, ou seja, fazei tudo sem reclamação e nem briga, né? Nem confusão, que a confusão achou, vai embora. Vamos nos esforçar para isso. Vamos nos esforçar todos os dias para isso. Amém? Amém. Então vamos fazer uma oração agora. Vamos agradecer a Deus por essa sexta-feira abençoada. Domingo nós estaremos aqui às 10 da manhã para compartilhar a palavra do Senhor, né? Esperamos vocês aqui, 10 horas da manhã no domingo. E a gente vai compartilhar a palavra do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus fortaleça você. Se essa palavra falou com você hoje, glória a Deus. Se essa palavra vai tocar no seu coração, ou se isso você precisava ouvir, glória a Deus por isso, porque Deus está... Não pense que antes da gente querer bater esse papo aqui, Deus também fala com a gente, né, sobre isso. Deus também ajusta os pontos aqui, os ponteiros ali, né? Deus, ele é nosso Deus. Ele é o meu Deus, o seu Deus, ele é o nosso Deus. Então ele vai ajustando os pontos, os ponteiros, né? Então, vamos agradecer. Seja um homem menos reclamão, seja uma mulher menos reclamona. Seja um casal menos reclamão, seja um solteiro menos reclamão. Isso. Aconteceu uma tragédia na minha vida, mas Deus porque, pode solteiro reclamão, olha, se a pessoa estiver orando para Deus preparar alguém, não seja um solteiro reclamão. Porque isso aí... É complicado, é complicado. Tinha até aquele personagem zangado, tem que ser quebrado. Zangado. Não seja um zangado. Não seja um zangado, viu? Seja uma pessoa boa, saiba enfrentar os não, sem reclamar. Os nãos, né? Os nãos da vida, porque... Os nãos vão vir todos os dias. A gente tem que lutar pelo sim. Porque os nãos, todos os dias nós vamos ter. A gente fala assim que para cada dia tem o seu mal, né? A gente podia até falar assim, até criar uma frase não dentro da Bíblia, porque a Bíblia é algo do Espírito Santo, mas uma frase diferente assim, que para cada dia tem o seu não, né? Então a gente tem não todo dia. O não a gente já tem, então a gente tem que conquistar o sim, já está né? garantido. Então para cada dia tem o seu não, então que Deus abençoe você aí, que Deus fortaleça você, tá? Deus abençoe essa hoje, noite aí, sexta-feira, que bênção. Sexta-feira abençoada. Vamos começar o final de semana. Não reclama do frio, que o frio é bom, né?
Não reclame do frio, que o frio é bom. Que a gente fala assim, eu amo o calor, eu detesto o frio. Difícil, hein? Mas... Eu sei, mas... Difícil. Mas tem gente que gosta do frio. Eu gosto do frio também. Eu gosto do calor, eu gosto do frio. Nós temos que viver as 4 estações sem reclamação. Exatamente. Então não vamos reclamar porque tá frio ou porque está quente, entendeu? Vamos tudo dar graça. Porque certo? uma hora vai passar. Uma hora passa. A estação sempre passa. Amém? Vamos orar agora para Deus abençoar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos. Jesus, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigada, Jesus. Porque o Senhor é bom. Obrigada, Pai, nos guarda, nos dá vitória, nos forma o nosso caráter com teu amor, com a tua paz. Nos fortalece, Senhor. Fortalece a nossa vida, a nossa igreja, o teu povo. Senhor, fortalece, Senhor. Tira esse espírito de reclamação da nossa vida. Sim, Deus, essa atitude errada, ruim, para que a gente tenha uma vida abençoada contigo, Senhor. Abençoa os nossos amigos, familiares, abençoa os teus filhos, filhas. Senhor, em nome de Jesus, abençoa essas pessoas que recebem oração, que estão pedindo oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, visita cada um. Visita, Senhor, nos abençoa, Pai. Muito obrigado por tudo e que saibamos viver longe da reclamação. Em nome de Jesus, amém. Obrigado. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, então. Domingão às 10 da manhã. Obrigado. Não é o domingão, não é o domingão às 10 aqui, viu? É o domingão, 10 horas da manhã a gente vai estar aqui. Pra gente compartilhar mais uma palavra, mais a palavra do Senhor, um versículo importante dele, o que ele deseja falar na nossa vida. Então a gente entra para falar e a gente entra para compartilhar, porque eu sei também que você tem bastante coisa aí no seu coração, amém? Amém. Vamos fazer um coraçãozinho aí. Deus abençoe, vocês moram no nosso coração. Deus abençoe. Beijo no coração Fique de com vocês. Deus. Uma boa noite. Até domingo, boa noite para cada um domingo. aí. Até domingão às 10 da manhã. Nós estaremos aí. Deus abençoe. Deus abençoe. Fica na paz, viu?